direto para Lisboa e vamos ouvir o Flávio falar para nós sobre a pesquisa dele. Tá? O Flávio é graduado em História, né? Ele foi meu aluno aqui, tanto no curso de especialização em História da Arte Sacra do Mosteiro de São Bento, quanto em História da Arte e Arquitetura na PUC. Né? E ele foi para Lisboa para fazer o seu mestrado. E hoje eu tenho o prazer de ouvir o Flávio, né, contar para nós como está a sua pesquisa. Flávio, é com Obrigado, você. César. Sim, okay. Flávio, está vendo bem. Bom, gente, eu queria falar um pouco sobre a arquitetura portuguesa no século XVI, porque eu não sei se o César lembra disso, mas era uma coisa que eu ficava enchendo o saco na aula, que eu tinha uma dificuldade muito grande de entender certos rótulos que se dava para certos estilos arquitetônicos e que lembro sim, Flávio. Não, eu perguntei para todo mundo, perguntei para a amiga, não, mas lembro com o maior carinho. E foi só depois que eu cheguei aqui que eu engatinhei mais sobre esse assunto e vi que não era uma coisa de resposta pronta, né? Que era uma coisa que a gente levanta a mão na aula e sim que isso é algo que está sendo discutido na historiografia portuguesa dos últimos 20 anos para cá e que, ao meu ver, no Brasil ainda não teve um impacto de discussão, de produção historiográfica sobre isso que é o estilo chão, né? E então o início dessa minha pesquisa aqui para apresentar a dissertação da tese é justamente tentar perceber como esse conceito de estilo chão ele viaja de Portugal e chega no Brasil, e como a gente sabe, todo o processo de transferência cultural é um processo onde ocorrem muitas mudanças, e eu acho que seria interessante avaliar em que sentido a gente pode trabalhar com esse conceito para pensar a arquitetura no Brasil no século XVI. Eu começo, então, isso vai ser uma apresentação rápida sobre alguns pontos historiográficos que eu queria destacar. E o primeiro deles bom, quem propôs, então, esse termo de estilo chão? Esse termo ele foi proposto por um historiador americano chamado George Kubler. Ele é um historiador da faculdade de Yale, já falecido, e ele, bom, estudou boa parte, se especializou em arquitetura da América pré-colombiana, tem estudos também sobre arquitetura espanhola no início da época moderna, e ele se debruçou sobre sobre uma incongruência que ele olhou para a arquitetura portuguesa e encontrou uma incongruência, uma história que não se fechava nos seus conceitos mais evidentes e propôs um novo olhar para essa arquitetura que eu vou trazer aqui brevemente essa distinção. Então ele notou que havia na historiografia portuguesa de então, na época que ele escreveu o livro na década de 70, e ele notou que havia na historiografia portuguesa uma série de estudos desde o século XIX sobre a época manuelina da arquitetura portuguesa, e aqui eu só trouxe para exemplificar o Mosteiro dos Jerônimos, que é considerado o seu exemplar mais conhecido, mais famoso, né? E o Convento de Mafra, que é a expressão máxima também do barroco do século XVIII, né, de Dom João VI. Então, é legal para mim também essa periodização, que é justamente 1521, que é a morte de Dom Manuel I, e se encerrando assim o ciclo manuelino, que Dom João III é um rei que vai modificar bastante o aspecto
cultural e artístico de Portugal no início do século XVI, e 1706, que é justamente o ano em que o rei Dom João V sobe ao trono. Então, como eu disse, o George Kubler ele nota, e é interessante também que aqui em Portugal eu tive acesso a esses 2 livrinhos aqui que são muito interessantes. Esse Portuguese Architecture do Walter Watson é um livro interessante porque é a primeira tentativa no início do século XX de se tentar escrever uma história da arquitetura portuguesa, né? E esse livro ele tem 19 capítulos e 15 desses capítulos vão até o início do século XVI, desde a formação do Portugal até o período de Dom Manuel. E depois tem mais 3 capítulos sobre o século XVI e depois o resto sobre o século XVIII. Ou seja, já aqui, apesar de ser o início do século XX, pouca coisa havia sido estudada, mas já demonstra que há um salto de periodização, algo que está sendo ignorado na arquitetura portuguesa. E o outro livro, que é a Arquitetura do Renascimento em Portugal, que demonstra que ainda naquela época não se tinha uma ideia do que era o Renascimento. O Renascimento, visto pelos historiadores da época, era o conceito de um período de glória, um período de exaltação artística muito aflorada. E é engraçado como o Haupt chega a defender um certo momento que o manuelino é o Renascimento português, né? O que seria uma loucura pensar, porque o manuelino hoje, com os estudos, a gente sabe que ele é uma expressão de um gótico tardio, medieval, mas as pessoas nessa época, né, não se tinham conhecimento do que havia de... Não se conseguia olhar para a arquitetura do século XVI com conceitos, parâmetros que tentassem fazer uma história da arquitetura portuguesa que fosse mais coesa com esse século. Foi só na década de 80 que um historiador que é muito famoso aqui em Portugal, que é o professor Rafael Moreira, que ele escreveu na década de 80 também uma tese de doutorado sobre o Renascimento em Portugal, onde ele foi o primeiro pesquisador que contou com documentação, com fontes, com a pesquisa historiográfica como a gente conhece hoje, essa história do Renascimento em Portugal. E eu trouxe para vocês esse claustro, que é um claustro do Convento de Cristo em Tomar. É um claustro belíssimo, feito pelo Diogo de Torral, em meados do século XVI. E eu trouxe para vocês aqui do lado uma página do livro do Cérlio. E o Renascimento em Portugal, ele é um renascimento... A arquitetura do Renascimento em Portugal, no início do século XVI, é uma arquitetura muito pautada na tratadística. E aqui vocês conseguem ver que a inspiração é muito nítida, né? Os tratados tanto do Cesare Cesariano, quanto do Sagredo, quanto do Cérlio, eles já circulavam em Portugal em meados do século XVI, e nessa construção aqui belíssima do Convento de Cristo, vocês conseguem ver como teve uma inspiração aqui nas colunas, aqui nesse arco em cima dessas colunas jônicas, aqui embaixo uma diferenciação de ordem dórica para uma ordem, enfim, respeitando aquelas características clássicas da arquitetura da tratadística. Outro exemplo exemplar da arquitetura do Renascimento português é a Ermida de Nossa Senhora da Conceição,
que eu fui lá, eu fiz uma pesquisa sobre essa ermida, e eu vou passar rápido por ela para não ficar muito extenso, mas eu fiz um trabalho aqui sobre essa ermida, e é uma ermida que fica fechada, você tem que ir lá no convento pedir a chave, aí vem um cara lá de dentro para abrir a porta, ele abre essa porta e você vê uma igreja já no 1530, entre 1530 e 1540, e essa página aqui é de um tratado me corrijam professores do italiano, acho que é Cesare Cesariano, que ele faz também um tratado sobre as formas clássicas, e a gente consegue ver mais uma vez uma inspiração da arquitetura portuguesa em seguir a tratadística, né? E aqui o exemplo de uma igreja, a planta dessa ermida não é exatamente essa planta aqui, desculpa, eu passei, mas é uma planta em cruz latina, onde todos os espaços interiores eles são totalmente calculados, matematizados, para fazer um espaço em perfeita harmonia, com colunas de ordem, com colunas de ordem jônica. Essas janelas com frontão triangulares, abóboda de berço com caixotão. Aqui eu tenho uma outra imagem que mostra bem, já que esse transepto bem curtinho mesmo, e essa ermida foi construída para ser a capela funerária. Acredita-se hoje, o Rafael Moreira acredita-se hoje que essa ermida foi construída para ser a capela funerária de Dom João III. Ele não queria ser sepultada no mosteiro dos Jerônimos, como o pai dele, Dom Manuel e Dom Sebastião, os herdeiros de Dom João III. Outro exemplo característico também dessa inspiração tratadística da arquitetura portuguesa é o convento de São Vicente de Fora. E aqui é a tratadística no seu mais elevado grau, porque foi projetada por um arquiteto italiano, né? E a gente consegue ver todos o Cérlio e alguns outros tratados também, principalmente o Diego de Sagredo, e não queria focar muito nessa basílica, mas só para dizer que a arquitetura portuguesa do início do século XVI ela se pauta basicamente nessa imagem de uma arquitetura que se diz clássica, que se diz pautada numa influência predominantemente italiana, né? E isso prorroga-se na historiografia portuguesa, passando por Vigílio Correia, passando por Reinaldo Santos, passando por Robert Smith, que são autores clássicos e consagrados da historiografia portuguesa. E é aqui, nesse ponto, que o George Kubler, ele acha uma incongruência no século XVI, que é onde é que eu encaixo isso aqui? Que é essas duas catedrais, Catedral de Leiria, Catedral de Porto Alegre e a Catedral de Miranda do Douro, elas são catedrais que foram mandadas construir pelo próprio Dom João III, e aí aqui na historiografia se diz que são as catedrais de Dom João III, as 3 catedrais de Dom João III. E essas 3 catedrais, elas parece que elas fazem o inverso do que estava caminhando a historiografia a arquitetura portuguesa desde então. Elas prezam valores completamente diferentes. São valores como a simplicidade, são valores como a austeridade, o depuramento, essas paredes caiadas de branco, a falta total e completa de uma ornamentação que você consegue ver aqui na nave da Catedral de Miranda do Douro, tirando os retábulos, que são retábulos
alguns de época, mas muitos posteriores, né, à construção da igreja, se você fizer um esforço de retirar os retábulos, tentar não ver os retábulos e tentar ver o esqueleto dessa igreja, a ornamentação é quase zero. A ornamentação dessa igreja é o trabalho de cantaria de alguma dessas pilastras aqui, que não tem nem capitel, e uma abóbada de ogiva sustentando, enfim, o teto da igreja. É uma igreja, isso quer dizer, são igrejas, né? Aqui voltando à fachada, são igrejas que contrastam muito com esses exemplos da arquitetura que eu mostrei aqui do século XVI, arquiteturas que se dizem do Renascimento português, né? Essa arquitetura Chã, ela se caracteriza, no caso português, e isso é uma das coisas que eu já antecipo, que é diferente, que quando se chega, né? Se a gente pode dizer que chega no Brasil, é a ideia de uma igreja salão. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui sabem disso, mas para as pessoas que estão ouvindo na live, a igreja salão no território português, ela é uma igreja que ela pretendia que as suas 3 naves tivessem a mesma altura. Então, vocês conseguem ver na imagem aqui da Catedral de Miranda do Douro, as três naves, elas têm a mesma altura. As pilastras e as colunas que sustentam o teto, elas precisam, não é que elas precisam, mas eles preferiam que elas fossem menores, né? Para que quando você entra nessa igreja, você tenha uma ideia de que todo o espaço dela é um espaço único. Você não tem a ideia de que há uma nave lateral, há uma capela lateral. Não, toda a igreja, e por isso que se diz que é um conceito de igreja-salão, né? Porque sem dúvida é isso, é um grande salão que você entra e parece que todo o espaço ele é um só. Não foi a arquitetura Chan que introduziu a igreja-salão. Um dos primeiros exemplos é a igreja de Bom Jesus de Setúbal, que é do arquiteto Diogo de Boitaca, que é um arquiteto do gótico português. O próprio Mosteiro dos Jerônimos ele seria uma igreja-salão se não tivesse a intervenção da Capela Mor no reinado de Dona Catarina, que modificou para esse renascimento português, mudou toda a estrutura da Capela Mor, quebrando essa ideia de igreja-salão. Mas, como eu disse, um total despojamento decorativo, né? e que exalta os elementos estruturais da igreja. É como se o próprio esqueleto da igreja fosse a sua decoração, né? As suas pilastras, a pedra de cantaria, a parede toda caiada de branco. E aqui são 2 igrejas que acredita-se que tenham sido construídas no mesmo período, e você consegue ver como esses 2 caminhos estão andando juntos, né? Tanto aqui da fachada do Convento de São Paulo de Macau, que respeita essa tradição renascentista da arquitetura portuguesa, como a Igreja do Espírito Santo de Évora, que elas são praticamente construídas num intervalo de 15 a 20 anos, e ela segue um outro caminho totalmente diferente, que é esse caminho do desornamentado. Essa arquitetura, ela tem um viés também muito militar. Essa imagem que eu trouxe para vocês aqui na minha esquerda, ela é uma cisterna da fortaleza de Mazagão, no Marrocos, e aqui trabalharam Júlio de Castilho, que fez a igreja desculpa, eu não comentei, que fez a igreja da Ermida de Nossa Senhora da Conceição, que eu mostrei lá do Tomar.
trabalhou Diogo de Torralva, que fez o Klaus, trabalhou Miguel de Arruda, principalmente, que acredita-se, apesar de não ter documentação, acredita-se que ele é o projetista dessas igrejas de Dom João III. Acredita-se a ele, mas não se consegue comprovar na documentação existente. E é interessante que, quando você olha para a cisterna, se eu não colocasse aqui a legenda de que isso é uma cisterna, você poderia confundir com o ambiente religioso, né? E tirando aqui, né, aqui tem as ogivas, é muito parecido também com a sacristia do Mosteiro dos Jerônimos, né? E isso reflete aqui numa outra igreja uma outra igreja de aspiração, Chan, que é a igreja de Santo Antão de Évora, que, enfim, mais uma vez repete isso que eu andei falando até então, do estilo desornamentado, né? Se você tira os retábulos, o esqueleto da igreja é a coluna, é a abóbada, é a parede caiada de branco. E a minha pesquisa, para encerrar, aqui tem a igreja de Santo Antão de Évora, é justamente pensar como esses conceitos viajam para o Brasil. Porque quando eu comecei a estudar a historiografia brasileira sobre isso, Bury, o próprio Robert Smith, e eles, quando eles tratam a arquitetura do século XVI, desde o desculpa, está me fugindo o nome, o Lúcio Costa, né, que escreveu lá aquele famoso artigo da arquitetura jesuítica, se repetem certos conceitos de arquitetura jesuítica, mas o que é a arquitetura jesuítica, né? Ela embarca muitas coisas diferentes quando você vê, né? Tanto colégios do Nordeste, quanto a Catedral de Salvador, quanto depois coisas. Então, a proposta dessa pesquisa é justamente tentar compreender mais a fundo as raízes a quem deriva essa filosofia de construção. Se é uma coisa nacional de Portugal, se é uma coisa que deriva de outros países, deriva da Espanha. O que sabemos no momento é que ela é uma arquitetura que se propõe a ser o oposto do classicismo que foi propagado pelo Filipe Terzi, pelas igrejas que eu mostrei do século XVI de Portugal, São Vicente de Fora. E então eu acho que eu escolhi a igreja de Nossa Senhora do Monserrat, no Rio de Janeiro, para ser um estudo de caso, né? E tentar ler essa igreja, olhar essa igreja com alguns conceitos que a historiografia portuguesa dos últimos 20 anos tem trazido à tona e que a historiografia do Brasil ainda não se discutiu a fundo e do jeito como, bom, enfim, deveria. Bom, César, obrigado, é isso. Agradeço muito ao Padre Fernandes por ter me convidado a falar sobre a minha pesquisa, e agradeço também ao museu por ter cedido esse espaço, e agradeço a todos vocês também que gastaram uns minutinhos do dia de vocês para me ouvir. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Flávio. Tá? Obrigado pela aula, inclusive. Né? A gente, de fato, precisa desse maior intercâmbio, essa maior comunicação com a atualização historiográfica, sobretudo porque a gente está estudando uma arquitetura portuguesa implantada no Brasil. Né? Nós estamos estudando uma arquitetura brasileira aqui. Nós que trabalhamos, né,
a arte e a arquitetura colonial, a gente precisa muito desse diálogo, porque a arquitetura e a arte que a gente está trabalhando colonial é essencialmente portuguesa. Tá? Uhum. Ou seja, você vai ter muito a contribuir aqui com a gente ainda. Tá? Obrigado, Flávio. Tá? Eu que agradeço vocês. Antes,